Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre opções de culturas para a terceira safra, mesmo para você que tem irrigação. Toma cuidado, tem algumas culturas que não formam, não têm um desenvolvimento satisfatório nessa época do ano. Então, mesmo tendo irrigação, mesmo tendo água à vontade, algumas culturas não vão formar massa vegetal suficiente ou aquela que você está buscando para soja a tempo, né? Então, você pode estar jogando semente fora. Mesmo tendo, é interessante escolher, então, qual é o tipo, a espécie de cultura que você vai utilizar para essa terceira safra, pensando aí você que tirou seu milho ou seu sorgo e quer plantar em cultura para produzir material vegetal na superfície do solo para soja. Então, se você tirou seu milho, seu sorgo e está pensando em jogar alguma semente, mesmo que você tenha irrigação ou previsões de chuva, pensa bem qual é a cultura que você vai escolher. Vou mostrar alguns casos aqui. Então, nós temos, nesse caso, crotalária, com 45 dias, uma saída bem lenta ainda da crotalária. Aqui o nabo, gente, nabo forrageiro, tá? Então o nabo já com porte, com 45 dias, um porte vegetativo bem interessante, bastante massa vegetal, tá? Então o nabo como uma cultura, uma espécie interessante para essa época do ano, no irrigado, para a terceira safra, formando massa vegetal a tempo da soja, né? Apenas 45 dias após a retirada do milho. Aqui nós temos estilosantes que, claro, devido à lenta saída dele, algumas daninhas já são observadas aqui, como o picão, dentre outras, né? Mas nós temos então a saída bem lenta do estilosantes. E aqui ao lado, o milheto, tá, gente? Então milheto aqui não pensando em milheto para colher para grãos, mas milheto só para produzir a cobertura vegetal para soja. Então o milheto também com uma saída um pouco lenta comparada ao nabo, mas já a segunda melhor opção, eu diria, né? E aqui a Braquiária rusiziensis, tá? Braquiária rusiziensis também cobrindo até bem o solo, mas o porte vegetativo ainda bem baixo, né? E aqui ao lado a opção do trigo. Então aí sim, pensando em produção de grãos, né, de trigo, nós temos aqui 10 cultivares de trigo, tá, gente? Mas é claro, né, gente, lembrando que nesse caso não vai dar tempo de plantar soja ou vai ficar muito tarde para soja. Então, será que depois desse trigo seria mais interessante entrar com algodão, que pegaria uma janela melhor? Qual seria a cultura sucessora ao trigo, né? Então, o trigo terceira safra, mas bastante difícil aí encaixar, né? Conseguir encaixar essas 3 safras mesmo no irrigado no ano, porque acaba tendo alguns atrasos, né? Claro que isso aqui é uma unidade de pesquisa, testes aí para ver quais são as culturas que mais se adaptam. Lembrando, não é só aplicar água, né? Então as culturas elas têm várias características, principalmente relacionadas ao clima, que vão dizer para nós se ela vai se desenvolver bem ou não. Então, por mais que a gente tenha irrigação e pense em terceira safra, porque tem luminosidade o ano todo, tem disponibilidade de uma série de questões, mas tem culturas, como eu mostrei para vocês só alguns exemplos, que ela não se desenvolve nessa época, por questões de temperatura, por uma série de questões. Então, ao escolher a cultura de terceira safra, tem que tomar um certo cuidado, não é qualquer cultura que se desenvolve nessa época do ano aqui na região do Cerrado.